Olá pessoal, hoje a gente vai falar sobre: se você acha que não pode aprender, por que não desiste? O tema de hoje fala sobre o aprendizado, né? O meu pensamento de incapacidade. Então, se eu acho que eu não posso aprender, então seria melhor que eu desistisse, né? Só que às vezes eu penso que eu não posso, mas eu insisto. Por que vocês acham que a gente faz isso? Se você acha que você é incapaz, por que você não entrega logo os pontos? Fica insistindo. Por que a gente fala uma coisa e faz outra, né? Então hoje eu quis trazer esse tema por causa de uma enquete que eu lancei lá no nosso grupo, né? No nosso grupo do WhatsApp, aquelas mulheres maravilhosas lá. Eu lancei uma enquete falando sobre isso, sobre a questão de eu aprender. Não, eu falo que eu não acho que eu não aprendo algo, mas eu fico lá insistindo. Mas eu insisto de uma forma passiva e não ativa, né? Então eu coloquei uma enquete lá no grupo perguntando às mulheres do grupo o que elas achavam sobre aprendizado, né? Eu coloquei lá, você já parou para pensar em quanta coisa pode aprender? E você acredita que pode e é capaz? Eu fiz essa pergunta lá. Então a maioria das mulheres colocou assim, que elas acham que pode aprender. Porém, algumas pessoas têm mais facilidade para aprender do que elas. Olha como a gente fica se comparando ao outro, né? Olhando para o resultado do outro. Mas se o outro é capaz, por que você acha que você não? Só o outro. A pergunta é, se você acha que você não pode aprender, por que você não desiste? Então aqui vou trazer um texto que eu sempre trago, né, pra gente, que tem a ver com o que a gente vai falar aqui, que está lá em Provérbios, capítulo 1, versículo 5, que diz assim, para o sábio ouvir e crescer em sabedoria, e o entendido adquirir sábios conselhos. Então, esse texto aqui, ele não coloca condicional para eu adquirir sabedoria, conhecimento, ele não tem condicional. Se eu tiver uma certa idade, eu não aprendo mais. Se eu estiver estudando, se eu for inteligente, muito inteligente, aí eu vou aprender, mas se eu não for, não consigo aprender. Ali não fala isso. Ali está falando de uma busca. Então, se eu quero aprender algo, o que me impede de aprender esse algo? Então, eu preciso aprender. Se eu quero aprender de fato, eu não preciso ficar olhando para as pessoas que elas têm mais facilidades que eu. Eu lembro quando eu fui fazer faculdade, as pessoas da minha sala, elas eram mais novas que eu, né? E aí eu via a facilidade que elas tinham de aprender. E eu ficava olhando e falava assim, eu não vou aprender nunca, né? E às vezes era uma matéria assim mais complicada e eu ficava aguando, né? Porque só do professor falar eles pegavam assim e eu a maior dificuldade. Mas aí, com o passar do tempo, eu pensei o seguinte: eu posso demorar um pouco mais para aprender. O meu desafio pode ser maior para aprender, mas não quer dizer que eu não vou aprender. E eu aprendi. Se eu ficasse parado olhando, só olhando, será que eu teria conseguido aprender? Concluir a faculdade? Então, eu preciso olhar mais para mim do que para o outro. Porque eu parar para olhar o outro, isso me faz ficar mais lenta ou parar o meu processo. Então, eu preciso parar de achar que eu não posso. E começar a ter certeza do que eu posso. Inclusive, tem um texto na Bíblia que diz assim, posso todas as coisas. Não fala assim, eu posso só um pouquinho. Algumas coisas, não. Lá fala, posso todas nele. Nele quem? No meu Criador. Que ele me conhece, ele sabe que eu posso tudo. Se eu me conectar com ele, eu posso todas as coisas. Naquele que me fortalece. Então, às vezes, eu estou achando que eu não dou conta, que eu não posso aprender mais, eu não tenho essa capacidade de aprendizado mais, né? Principalmente pessoas de mais idades. Pessoas são expert em colocar a culpa na velhice. Eu já estou velho, não aprendo mais não. Quem falou isso? Aonde está escrito isso que velho não aprende as coisas? Então, que história é essa que eu estou contando para mim? Que eu envelheci e aí eu perdi a capacidade de aprender. Aonde está escrito isso? Eu nunca ouvi falar, né? Então, eu preciso saber onde mora a minha crença, a minha dificuldade, a minha fragilidade, a minha limitação de aprender. E aí, ela pode morar no medo, na insegurança, nas experiências que eu tive que não deram certo. Por exemplo, eu fiz coisas que deram errado e aí eu fico olhando para aqueles erros lá. E nunca mais que eu avanço. Fico olhando só para o erro, só para o erro, só para o erro. Então, se eu errei, menos uma forma de eu errar. Porque com essa eu já errei, então eu aprendi, não erro mais desse jeito.
Então não foca no que você já fez e que errou. Foca nas possibilidades que você tem de repetir e agora não errar mais, né? Então, eu olho para as minhas capacidades quando eu sei quem eu sou. Então, se eu sei quem eu sou, a importância que eu tenho, eu vou saber que eu tenho capacidades. Então, lá em Gênesis 1:26, tem um texto lá que diz assim, não foi eu que escrevi, tá? Foi o nosso Criador. Então, lá está escrito assim, e disse Deus, façamos o homem, eu gosto de tirar a palavra homem e colocar o meu nome, você pode fazer isso, colocar o seu. Então, façamos, a ele, Selma, a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Então, se eu tenho a imagem e semelhança de Deus, é impossível eu não ter capacidade para aprender, para criar, para o novo, né? Isso faz parte da nossa essência. Não tem como eu dizer que eu não aprendo. Ah, eu não consigo, isso é muito complicado, isso é muito difícil. Isso tudo são histórias que eu invento para mim, para que eu não aprenda mais nada. E aí eu fico estagnada, né? Sem resultado. E aí eu fico achando que eu não sirvo para mais nada. E aí eu visto a camisa do negativismo, a camisa do vitimismo, e aí nada vai fluir. Então eu preciso sim saber que eu tenho sim capacidade de aprender e muito mais, não só aprender, mas ensinar também, né? Então, eu preciso superar essas barreiras de que eu não consigo, que eu não aprendo. E eu começo a trabalhar em mim que sim, eu tenho capacidades. Tem pessoas que não se dão oportunidade nem de iniciar. Eu já trabalhei com pessoas, vamos dizer, idosos e tecnologia, né? É um desafio que eles enfrentam hoje. E ela fazia tudo no manual, tudo na mão, na caneta, e depois alguém passava para o computador para ela. Porque ela não tentava, ela já dizia assim, eu não vou conseguir, eu não consigo, ela falava. Então, como é que eu sei que eu não consigo algo que eu nem tentei? É a mesma coisa eu falar que eu não gosto de algo, né? Algum alimento que eu não comi. Mas você não comeu ainda. Como é que você sabe que você não gosta? Então, a gente precisa aprender a se abrir mais às oportunidades. Perceber. Você não precisa ser expert em tecnologia ou no que quer que você queira aprender. Você só precisa, pelo menos, ter uma base, uma noção disso. E para isso você precisa estar aberto às oportunidades que aparecem. Se eu me fechar, aí sim, eu não vou conseguir aprender nada. Então, eu preciso saber superar, identificar qual é a barreira que eu tenho para que eu consiga superar, transpor essa barreira, né? E aí o que eu faço? Eu preciso explorar novas oportunidades. Quando eu supero essas barreiras e eu me dou a oportunidade, eu começo a aprender mais coisas. Até falhando eu aprendo, né? A Jaque falou, eu falo muito essa frase, eu não consigo, eu não levo jeito. Jaque, a partir de hoje, então, você não vai falar mais isso, tá? Você vai falar, em vez de você falar que não consegue, você fala assim, vou fazer. Aí você, mas, e se eu fizer e der errado? Não tem problema. Não tá falando assim, eu vou fazer certo. Não é isso. Eu vou fazer. Se der errado, você aprendeu um jeito de que desse jeito dá errado. E agora? Agora você muda a estratégia e faz de novo. Ah, mas se eu errar outra vez? E se eu errar 3? E se eu errar 4? Cada vez que você errar, é uma forma que você aprendeu que desse jeito não pode, que não vai dar certo. E aí você vai virar um atalho para as pessoas que forem fazer depois de você, porque você vai ter esse entendimento que quem nunca teve coragem de fazer, adquiriu. Só você. Você teve a coragem de fazer, errar e aprender, e o outro não. E aí você pode ensinar para ele. Ele errar menos vezes do que você. Né? A Cleidinha falou, é melhor o feito do que o não feito. Exatamente. Então é melhor você fazer, errar e aprender com o seu erro do que você nunca fazer. Você quer ver um exemplo? Tem pessoas que não casaram, nunca casaram, né? Se relacionaram quando eram mais jovens, né, e tudo, e aí passou o tempo, envelheceram e não casaram. E aí elas ficam assim, alguns se relacionaram, outros não, outros se relacionaram mais pouco tempo, aí elas começam a imaginar o que já passou, que não tem como ir lá mais. Aí fica assim, poxa, se eu tivesse ficado com aquela pessoa, será que teria dado certo? E se eu tivesse casado? E se eu tivesse tido filhos? E se eu tivesse viajado? Fica tudo na casa do si. O si mora aqui dentro. Mora aqui. Agora eu vou fazer a ação, mora no aqui e agora. E aí eu faço. A Jaque falou, vou tentar agir diferente depois de hoje. Não vai tentar. Jaque, quem tenta não consegue. Não faz. Porque ele só fica tentando, não tem? Eu vou tentar.
Tentar é uma tentativa, não é uma execução. Então você não vai tentar, você vai fazer. E se der errado, você aprendeu. Nunca você vai perder. Se der errado, você aprende. Se der certo, você ganhou. Ponto. Então nunca falem, gente, eu vou tentar. Se você tentar, não vai dar certo, porque você só vai tentar. É igual a pessoa falar assim, mais ou menos. Mais ou menos para Deus, para o nosso Criador, não existe. Ou é sim, ou é não. Já ouviram aquela palavra que tem lá? Que fala assim, que da sua boca seja sim, sim e não, não. O que passar disso, ou seja, o mais ou menos, talvez, e se, é de procedência maligna. Então eu não falo nada que não seja sim, sim, não, não. Então, é sim, quando eu vejo que não dá, não. Não tem mais ou menos. Por quê? Para eu não cair nessa armadilha aí do mais ou menos. O mais ou menos, ele me priva de várias coisas. Ele tira minha energia, ele me transmite insegurança, medo, né, que eu já tenho, muitas vezes. Então, eu não posso falar que eu vou tentar. Eu tenho que falar, vou fazer. Se vai dar certo ou não, não sei, mas que eu vou fazer, eu vou. Entende? Então, nós precisamos parar de pensar que nós vamos... Olha o tema. Se você acha que não pode aprender, por que não desistir? Então, aqui é o sim, sim, não, não. Se você acha que pode aprender, aprenda. Se você acha que não, desiste logo. Então, é isso que a gente precisa trazer isso para o nosso aqui e agora e com muita clareza. Por que eu fico pensando que eu não sou capaz? E eu fico parada, perdendo tempo, olhando para aquele que fez, mas eu não faço. Porque sem eu nem começar a fazer, eu já digo que eu não dou conta. O outro dá, eu não. Então, e aí eu preciso começar a fazer perguntas para mim. O que me impede de aprender? Qual é o medo? Qual é a crença? Qual é a insegurança? O que está dentro de mim que eu não consigo romper, avançar? Eu fico parada, paralisada, olhando as outras pessoas fazendo e eu fico parada, observando. Né? Então, a gente precisa ser honesto com a gente, como sempre falo, trazer essa clareza, né, de que eu preciso avançar. Eu não posso ficar duvidando. Eu acho que eu não posso. Eu acho que eu não consigo. Não, você não tem que achar. Ou você faz ou você não faz. Não está falando de você fazer certo, corretíssimo, não é isso. Está falando só para você fazer. Se você vai errar ou acertar, é outra coisa. O negócio é saia do lugar que você está e execute algo. E aí você vai ver mudanças na sua vida. Pessoal, boa noite, muito boa noite. Esse é um tema maravilhoso. Quando o Edson Selma colocou a enquete, eu de imediato digo, rapaz, gente, eu particularmente, a gente pode aprender tudo. Estou aberta a aprender tudo. Eu tive uma experiência logo quando eu casei. Eu sempre gostei, até hoje amo cozinha. E todo aniversário de meus filhos eu sempre fiz um bolo. Chegou ao ponto de eu chegar a fazer tudo, de bolo, a surpresa, doce, salgado. Chegou ao ponto de eu trabalhar com isso. Mas antes disso, eu tive que fazer uma torta no aniversário de meu filho, um ano. E chamei uma parte de minha família, né? Quando chegou lá, minha irmã mais velha disse assim, realmente você fez uma torta. Tá torta. Agora pare para analisar. Às vezes nós paramos ou desistimos de fazer determinadas coisas em nossas vidas por causa de certos comentários. Foi num ano de meu filho. Eu disse, não, eu vou aprender. Eu sei que eu aprendi do bolo ao doce, ao salgado, a tudo. Eu trabalhava com tudo. Até o painel do aniversário de meu filho eu fiz. Ao ponto que quando eu chegava, não, só vou fazer um bolinho. E quando chegavam lá, aí minha irmã, sempre crítica, olhava debaixo da mesa, olhava debaixo da cama, e disse assim, eu tô procurando o quê que você tá procurando? O bolinho, porque eu ainda não encontrei. Então, você não tem que se deixar levar por comentários ou porque você não conseguiu de primeira, você tem que continuar. E não de primeira, a gente tem que tentar e continuar tentando. E esse dia vai chegar. Talvez você não consiga ser que meu sonho era abrir uma delicatessen. A gente vai evoluindo e os sonhos vão mudando, né? Por isso que Deus disse que a gente é inconstante. Deus não muda, mas a gente muda. No taekwondo, alguns não sabem, no taekwondo eu fui a única figura feminina da academia. E quando eu via meu professor lutar, o meu professor fazer determinados movimentos, eu dizia assim, poxa, eu também quero isso. Eu quero ser igual a ele. A referência feminina. E minha mãe dizia pra mim, você tem que levar sua roupa, porque eu não parava em casa, era só academia. Eu treinava de manhã, de tarde, de noite, de manhã, de tarde, de noite. Porque quanto mais você faz, mais você aperfeiçoa, né?
Quanto mais você vai fazendo aquilo com constância, você vai aperfeiçoando. Então foi isso que aconteceu comigo. Fui campeã baiana, melhor de Salvador, graças a Deus. E tirei todas as mulheres da academia. Não era a minha intenção, mas lutando, tirei todas da academia. Então, o objetivo qual eu queria não era esse, mas o objetivo que era ser reconhecida como atleta. E eu consegui, porque eu busquei isso. E consegui alcançar tanto o que eu muito queria. Então, o que eu digo para cada um que está aqui? Independente do que você quer fazer, independente do que você almeja para a sua vida, faça. São aprendizados que nós temos que levar para o resto da vida. Então, a gente aprende a cada dia, a gente não deixa de aprender. Então, eis que te aperfeiçoarei até os dias de Jesus Cristo. Pois é, então, como é que eu vou desistir? Como é que eu vou achar que eu não posso aprender? Como é que eu vou achar que eu não sou aberta a aprender qualquer coisa nova? Posso sim. Tem coisas que eu vou ter dificuldade no início, como qualquer pessoa, tudo novo, né? A gente tem uma certa dificuldade, mas com o tempo você vai criando habilidade, vai criando a constância e vai conseguir realmente o objetivo a qual cada um de nós desejamos. Eu digo a cada um de vocês, não desistam, viu? Nada de desistir. Difícil continua, viu? Por isso que vocês estão aqui. Eu vou dar uma dica agora, hein? Quando você não souber fazer algo, você só precisa saber como isso funciona. Acabou, você acabou de aprender. Então você não fica focado se vai fazer certo, se vai fazer errado. Descobre como isso funciona. Como é que é o como? Descobre o como, que você já aprendeu. Eu quero abrir um negócio. Como abre um negócio? Não precisa ter medo. Como faz? Eu quero tirar minha carteira. Como que o carro funciona? Não foca na carteira. Como é que esse carro funciona? Que eu preciso aprender a manipular essa máquina. Se eu aprender a manipular essa máquina, como ela funciona, eu sei lidar com ela. Entende? Então, são coisas que a gente fica trazendo medos, né? E não precisa. Inclusive, o medo, ele não mora no hoje, ele mora amanhã. Você está no hoje. Seu medo, você tem medo, mas não é do agora. Eu tenho medo de tirar a carteira, eu tenho medo do dia da prova. Você não tem. Você tem medo do resultado. Se você vai passar ou reprovar, diz que você tem medo. De executar a prova, você não tem medo, é mentira. É uma mentira que você está contando para você. Eu tenho medo de falar em público. Mentira. Você tem medo do que as pessoas vão falar e pensar depois que você falar. É disso que você tem medo, não é de falar em público. Então, a gente precisa parar de contar historinha pra gente e trazer honestidade e clareza pro negócio. Então, para de contar história para você. Eu tenho medo porque eu não tenho mais capacidade de aprender. Você acabou de falar, acabou de negar que você é imagem e semelhança de Deus. Porque ele te preencheu de capacidades para você fazer qualquer coisa. Você não faz porque não quer. Só não aprende quem já está morto, gente. Quem está vivo vai aprender enquanto estiver vivo. Nessa terra, você aprende. Então, eu não aprendo porque eu estou velha. Nossa, agora eu tenho dificuldade. Eu também estava velho na faculdade. Não era mais velha da minha turma, mas eu era uma das. Mas mesmo assim eu aprendi. Gente, vocês pensam que eu chegava na faculdade, olha a saga. Eu chegava na faculdade, a aula começava às 6h30. Eu chegava na faculdade 4, às vezes até mais cedo. E aí, o que eu fazia? Eu ia para a biblioteca. E aí, eu pegava o livro, que eu tinha que estudar a matéria, e pegava um dicionário. Naquela época, eu usava dicionário ainda. E aí, eu colocava o livro, eu abria. Para mim, ler uma estrofe e entender, eu demorava 2 horas ou mais. Porque cada palavra que tinha lá, eu não sabia o que era. Como é que eu ia linkar uma coisa na outra se eu não sabia as palavras nenhuma que estava lá? Então eu tinha que ler uma palavra, olhava no dicionário. Outra palavra, olhava no dicionário. Até eu desvencilhar um parágrafo. Só um parágrafo. Eu ficava quase 3 horas. Mas eu venci, eu terminei. E tinha os mais novos, né? Que só do professor falar, plim, já entrava na cabeça deles. E eu não. Nós não funcionamos iguais. Somos seres únicos. Então, cada um tem o seu tempo, tem o seu jeito. Não é porque um é mais inteligente, porque o outro é melhor, porque ele aprende mais fácil. Não existe isso. Somos únicos, cada um funciona de um jeito. Né? O que o Lanilson está falando aí? Ele mesmo disse que faríamos obras maiores que as dele. Exatamente. Se ele falou, é porque ele capacitou. E por que eu não faço? Porque eu não quero. Porque se você quiser, você faz. Você faz não é porque você é o bonzão.
É porque quem falou que você faz já te capacitou. A capacidade não é sua, é ele que te deu. É igual, posso todas as coisas nele, não é em mim não. Nele que me fortalece. Aí vai. Então não adianta a gente ficar contando mentira pra gente, né? Ah, eu acho que eu não posso aprender. Você nem tem certeza, você só acha. Vai lá e se desafia, faz um autoconfronto, sai da zona de conforto. Botou Né, Cleidinha? agora Ó, agora deixa eu, não sei se polemizar. Quando a pessoa tá numa situação, vou falar de mim. Passei por uma fase de minha vida a qual eu tinha medo, por isso que eu vou falar, não sei se é polemizar, medo de sair. E fiquei um tempo nesse ambiente. Mas hoje eu aprendi e tenho aprendido, por isso que a gente aprende todos os dias, a gente tem sempre que estar aberto para aprender, que mesmo com medo, a gente tem que fazer. E a gente tem que enfrentar esse medo. E eu passei a fazer dessa forma. Mesmo com medo, eu me desafiei, vamos dizer dessa forma. Não sei se eu estou me colocando da maneira certa, mas me desafiei. E eu lembro que na época, quando eu saí a primeira vez, a minha amiga ficou um pouco desesperada e disse: você é maluca, você vai sair assim antes de voo, porque se eu for passar mal dentro de casa, eu vou passar mal na rua também, porque o mesmo Deus que me guarda aqui vai me guardar na rua. E peguei o ônibus, Jesus, 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 e comecei a louvar, chorei, chorei, louvei, louvei, cheguei onde eu queria. Voltei, chorei, louvei, chorei, louvei, chorei, cheguei em casa. Então, era uma mentira que você contava. Você contava uma mentira para você. E eu tenho o que eu senti? Eu tenho medo de sair. Não, você não tem medo de sair, você tem medo do que vai acontecer depois que você sair, mas você nem saiu ainda. Tem que sair, tem que tentar. Vamos testar esse negócio. Uma vez eu convidei várias pessoas, já contei isso. Eu convidei várias pessoas para ir no evento comigo, em outro estado. Né? Aí todo mundo animado, não, a gente vai, não sei o quê. Todo mundo animadinho. Aí vai eu lá, né? Comprei a passagem, paguei o evento, reservei o hotel. No dia do vamos ver, cadê? Não apareceu um. Aí meu filho virou e falou assim: mãe, você vai? Eu falei assim: ó, eu vou. Aí ele falou: mas mãe, você não tem medo? Você vai ficar. Ó, eu tinha que ficar lá 3 dias, tinha mais de 6.000 pessoas lá, não conhecia ninguém. O hotel ia ficar sozinha no quarto. Eu falei assim: eu vou. Aí ele falou: mãe, mas você não vai ficar com medo? Eu falei: eu vou com medo mesmo. Ele vai comigo. É bom que eu não fico sozinha, ele fica comigo. E eu fui. E foi ótimo. Eu descobri que eu não morro. Se eu tivesse andar de avião sozinha, se eu for num evento que tem mais de 6.000 pessoas, eu não vou morrer. Se eu dormir e passar a noite sozinha, eu não vou morrer. Dá tudo certo. E aí o medo é algo que vem depois, nunca é na hora. Nunca é na hora, ele está sempre depois. Mas eu estou com medo agora. E aí eu paraliso no agora, faço nada. Né? Ó, o Lanils colocou: a coragem não é ausência de medo. A coragem é fazer mesmo com medo. Então, sou corajosa, eu faço com medo. Várias coisas nós fazemos com medo. E olha que você vê, tem uma coisa que é inexplicável. Nós confiamos em pessoas que nós não conhecemos todos os dias. Quem anda de ônibus? Você conhece o motorista que guia seu ônibus todo dia que você pega? Ele te apresentou a carteira de motorista? Você tem carteira de motorista? Você nem sabe se você tem. Você senta numa cadeira, você confere as pernas da cadeira antes, se ela está quebrada, se ela vai te aguentar? Não, você chega lá, olha para ela e senta. Dá dor. Agora, na hora de confiar no que o Criador falou a seu respeito, nas promessas que ele faz para você, a primeira coisa que você pensa: será? Perdeu. Pensou, será? Perdeu. Ficou sem já. Verdade. Então, menina, é isso. Hoje eu não vou me alongar, né? Porque a gente começou mais tarde hoje. Era só para a gente não falhar. Eu gosto de ter um compromisso com o meu grupo. Quem não está no grupo, quer participar, que está aqui, que vai assistir depois, nós temos um grupo no WhatsApp. Se você quiser participar, me chama lá no meu privado, fala que quer participar, que eu te mando o link. Tem um grupo de homens, um grupo para mulheres separado, tá? E quem quiser participar, é só falar. É um grupo que vai ajudar, traz conteúdos gratuitos, informações sobre saúde mental, sobre saúde espiritual, sobre saúde até do corpo físico mesmo, né? Então, que vocês possam avançar, tá bom? Sem medo, você
pode sim aprender, você é capaz sim de aprender. Posso todas as coisas nele, naquele que me fortalece. Aí lá Deus falando, não temas, nem se espante, que eu serei contigo por onde quer que andares. Verdade. Não te chamei eu, por que você está com medo?